Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos de volta no nosso canal Na Rota com Cristo 2. Faz um tempo que eu não gravo nesse canal, mas eu achei importante voltar a abordar outros temas, tá? Não ficar só falando sobre congregação cristã no Brasil. Vamos falar de um modo geral sobre a vida do cristão, sobre diversos assuntos, tá? Eu queria abordar hoje um tema muito importante, a depressão. É possível com que um cristão tenha depressão? Não é possível? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Há exemplos, não há exemplos, tá? Bom, eu queria iniciar falando com vocês sobre o caso de um jogador da África do Sul. Não sei se todas as pessoas que estão nesse vídeo, eles assistiram a Copa do Mundo, mas um jogador da África do Sul chamado Jayden Adams, ele tem 25 anos e ele perdeu a vida. Ainda não há confirmação como ele realmente perdeu a sua vida, tá? Mas sabíamos que ele estava sofrendo ali de um quadro depressivo, uma depressão muito forte. Eu vou colocar um trecho aqui, onde eu peguei aqui numa rede vizinha, mostrando ali momentos em que ele participava da Copa do Mundo, e observem, as pessoas ali comemorando, e ele ali no cantinho dele, quieto. Ele, durante a Copa do Mundo, ele perdeu a sua avó, e ali talvez ele tinha um elo muito forte com a avó dele, mas nós sabemos, né, que a depressão ela não é apenas um fator. A depressão são várias coisas que vão levando a pessoa, ela vai se fechando no mundo dela, e é preciso que as pessoas que estejam próximas fiquem alertas aos primeiros sinais. Quando a pessoa se fecha muito, a pessoa ele vai perdendo a vontade das coisas, por mais que ele faça suas atividades, tá? Ele às vezes ele está sofrendo no seu mundo interior, sem ter com quem falar, às vezes cansado de falar, às vezes não quer mais incomodar as pessoas. Vamos ver aqui um vídeo dele explicando sobre a trajetória dele na Copa do Mundo. Muito antes dessa notícia que emocionou o mundo do futebol, Jayden Adams já enfrentava um momento muito difícil em sua vida. Durante a disputa da Copa do Mundo de 2026, ele recebeu a notícia da partida de sua avó, Mariana Adams, uma pessoa muito importante para ele. Mesmo vivendo esse período delicado, Jayden seguiu ao lado da seleção da África do Sul e continuou representando seu país com dedicação. Dentro de campo, poucos imaginavam o peso emocional que ele carregava naquele momento. Quem acompanhou sua trajetória percebeu que por trás do atleta havia um jovem lidando com uma grande dor. Ainda assim, ele buscou honrar seus compromissos e permanecer firme ao lado dos companheiros. Hoje, muitos torcedores relembram esse período com ainda mais emoção, destacando sua força e o carinho que demonstrava pela família. Sua história deixa uma lembrança de coragem, superação e amor por quem sempre esteve ao seu lado. Bom, aí nós podemos ver que ele estava ali participando daquela festa dos jogadores, mas isolado num canto, sempre calado, sempre quieto. E olha só como que essa doença ela é silenciosa e ela é traiçoeira. Esse jogador, ele tinha 25 anos, ele era rico, estava disputando uma Copa do Mundo. Tudo o que as pessoas pensam, mas como uma pessoa dessa tinha saúde, provavelmente família, e como uma pessoa dessa chega a ter depressão, o que isso acontece? Percebam que ele fica ali isolado e ele passou pela perca da avó. E nem sempre o dinheiro, não é a fama. Ele foi contratado recentemente para um dos maiores clubes da África do Sul, então ele estava bem resolvido financeiramente, na sua carreira, e ainda assim, o seu mundo interior gritava, pedia ajuda. E esse fardo que a pessoa carrega quando está passando por esse processo depressivo é muito difícil. E aí nós pensamos como cristãos, é possível um cristão ter depressão? Não é possível? O que a Bíblia nos diz? Algumas pessoas, casos de pessoas, né, que viveram, né, personagens bíblicos que passaram por isso ou não. Eu vou colocar aqui uma pregação do Hernandes Dias Lopes, que ele nos mostra, ele nos ensina se um cristão realmente pode ter a depressão, não pode ter. É possível ou não é possível? Porque as pessoas sempre atribuem, algumas pessoas, né, atribuem a ideia da depressão à falta de Deus, que aquela pessoa não tem Deus, mas tem diversos casos de pessoas que lideravam igrejas e chegaram ao fim, desistiram da vida. Então eu vou colocar aqui um trecho do que o Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele nos alerta quanto a isso. Ele vai falar sobre uma pregação e olha só que surpreendente que é. Agora a pergunta é,
Um crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão? Eu estava pregando, pastor Ival, em Belo Horizonte certa feita, e eu estava tratando dessa matéria. E quando eu disse que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ficar deprimida, levantou uma jovem e me encarou. Me levantou o dedo. É um absurdo o que o senhor está pregando. Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ficar deprimido? E eu perguntei para ela: minha filha, como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia e precisar usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema cardíaco e enfrentar um infarto? Por que daqui para cima é uma coisa e daqui para baixo é outra? Então, depressão, meus irmãos, é uma doença que precisa ser lidado como tal. Andrew Solomon, um autor americano que escreveu, na minha opinião, a melhor obra sobre depressão em língua portuguesa, um livro pesadíssimo, mas é uma obra muito, muito esclarecedora. Ele diz o seguinte: você lida com depressão com remédio, com terapia e com fé. Bom, aqui nós conseguimos ver a forma com que ele trata a pregação do Evangelho a respeito da depressão, com muito amor, com muito respeito e muito cuidado. Porque as pessoas sempre irão atribuir a falta de Deus, e ali ele dá um exemplo muito claro que um cristão não pode ter problema de miopia, não pode ter infarto, não pode ter todas as outras doenças, e a depressão é mais uma doença séria, que ela requer ali acompanhamento espiritual, acompanhamento com médicos, e a família tem que estar muito próxima, porque é um momento que a pessoa ele vai se fechar no seu mundo, e ali ele precisa de muito apoio, né? Porque líderes, pessoas que lideravam igrejas, pessoas que continuam trabalhando, pessoas que continuam sorrindo, talvez ele está se escondendo no seu mundo e não está aguentando mais. Então nós precisamos de um apoio, tá? Eu fiz ali um estudo, eu fiz um breve estudo sobre o que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a situação é alarmante da depressão pelo mundo, e ela nos diz que temos 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais em tudo, né? Desde a depressão, da ansiedade. Isso são as pessoas que já estão com o diagnóstico. Mas em muitas e muitas pessoas nem o diagnóstico ainda tem. Então cita 1 bilhão de pessoas com todo tipo de transtorno. Transtorno de bipolar, de ansiedade, depressão. 332 milhões de pessoas, estima-se que no mundo, não sei se esse número está preciso, né? Eu achei até relativamente pouco, pela quantidade de casos que nós vimos a se tratar do mundo. Eu não sei se aqui está tratando de mundo ou Brasil, mas eu acho um número até pequeno pelas condições alarmantes que tem, que nós podemos vivenciar aí no mundo, né? Seria até bom checar melhor essa informação. Mas, independente do número ou não, nós temos que estar alerta com isso. Existe um número, 188, que ele é o Centro de Valorização à Vida. Isso é importante as pessoas terem em mente. Muitas vezes as pessoas estão sozinhos e já estão cansados de falar, porque muitas vezes ele vai conversar com um familiar, e aquele familiar ele não tem o preparo, ele não é obrigado a ter o preparo, ele não estudou para aquilo, e ele muitas vezes tem pessoas que eles atribuem ali uma fraqueza, a que a pessoa está fazendo manha, ou que a pessoa quer ser um chantagista, né? Então, tem lugares especialistas que irão orientar, mas é importante a pessoa pedir ajuda e as pessoas que estão em volta observarem e essas pessoas como estão, porque vivemos um mundo cada vez mais conturbado, onde pessoas passam essa condição é real. Então eu fiz aqui um breve, peguei alguns trechos aqui falando sobre o cristão. A depressão, um cristão pode ter depressão, não pode ter, o que a Bíblia nos diz. A depressão é uma condição real e não uma falha de fé. Cristãos podem enfrentá-las, assim como grandes personagens bíblicos, o exemplo do profeta Elias e do salmista. Buscar tratamento médico, terapia e apoio comunitário complementa a fé, sendo passos fundamentais para a cura e o cuidado. Para compreender e lidar com a depressão à luz da fé, considere os seguintes pontos. Não é falta de fé. A depressão afeta a mente e o corpo.
Neurotransmissores, né? Aqui tem um componente químico. Além de ter a doença, ela não é só algo que está externo, ela está interno também na pessoa e pode atingir qualquer pessoa, inclusive líderes espirituais. Porque por ser algo químico, às vezes uma deficiência ali que está faltando alguma coisa faz com que caia ali algumas neurotransmissores e a pessoa ele começa a desenvolver e ele nem sabe o que é aquilo. E os exemplos bíblicos, o profeta Elias, após uma grande vitória espiritual, enfrentou uma profunda exaustão e desejou a morte. 1 Reis 19. Deus não o repreendeu, mas atendeu às suas necessidades físicas com alimento, descanso e um caminho à restauração. Apoio da igreja e profissionais. A comunidade cristã deve ter um ambiente de acolhimento, escuta e sem julgamentos. O acompanhamento com psicólogos e psiquiatras é um recurso valioso, que não anula a confiança em Deus. Existem materiais de apoio para leituras, reflexões seguras sobre o tema, que você também pode conferir. Aqui está citando alguns locais para a pessoa procurar ajuda. Então, sobretudo, né, eu peguei esse exemplo desse jogador, porque imagina hoje, o maior evento no mundo hoje que está ocorrendo nesse momento é a Copa do Mundo. E de repente, um jogador dentro do país dele, ele participou, a África do Sul disputou acho que 4 partidas, ele foi titular em 3 partidas, ele estava, imagina ele jogando como se estivesse no Flamengo da África do Sul. Então, não há um motivo aparente para nós pensarmos assim. Existe, por isso que existe o fator da neurotransmissor, né? Deixa eu ler de novo aqui. Existe o fator, né? O fator químico, faltou a palavra aqui, o fator químico, tá? A falta dos elementos ali que está faltando, a pessoa pode vir a desenvolver sim, e é preciso que todos estejam alertas, porque nem sempre a ideia que as pessoas têm como uma pessoa depressiva é quando a pessoa já chegou ali no pico final. Aquela pessoa que ele já não toma mais banho, não trabalha e não se alimenta. Mas nem sempre todas as pessoas são iguais. Tem pessoas que eles trabalham até seu último dia, né? Eu não vou falar sobre o ato, as pessoas sabem o que acontece, as pessoas às vezes trabalham normalmente, seguem a vida normalmente e no interior dele ele já está cansado de falar. Muitas vezes ele já conversou com o seu cônjuge, com o seu pai, com a sua mãe, mas ele continua ainda, ele mesmo cansou daquela ideia. Por isso é muito necessário que a pessoa peça ajuda, como tem esse telefone 188, tem que procurar ajuda da sua liderança. Se você for liderança, converse com uma outra pessoa que complementa ali o ministério junto com você. E sim, procure ajuda de psiquiatras, ajuda de medicamentos, ajuda terapêutica, porque é um caso que, se não for tratado com a devida seriedade e respeito, pode levar a pessoa a uma condição pior, né? Que nós sabemos o que é, e nós não queremos esse desfecho para ninguém. Sabendo que desde da época ali das Escrituras, o próprio Salomão, quando ele estava no final da vida, as últimas passagens de Salomão em Eclesiastes, nós percebemos que ele está tão enfadado da vida, que ele até fala qual a vantagem de você trabalhar tanto, que é muito melhor você aproveitar, né, do descanso do que de muito trabalho. Ele começa a observar os animais, que o animal ele tem o mesmo fôlego de vida do ser humano. Ele fala em Eclesiastes 9, para desfrutar as dádivas de Deus, a qual você deve desfrutar com sabedoria, os alimentos, com a sua esposa, com as pessoas a qual você ama. Então, assim, não é algo novo. Quando se diz que a depressão é uma doença do século, não é uma doença desse século. Apenas hoje nós temos um mundo com muito mais pessoas, um mundo globalizado, então as informações elas chegam a todo momento. Então nós temos informações do mundo inteiro sobre esse fator. E nem sempre, quase nem sempre é só o fator riqueza, dinheiro. Porque tem países de primeiro mundo, como o Japão, a Suécia, países com alto índice de pessoas que desistem de viver, países que têm condições financeiras excelentes. Então, e não é não é a falta de Deus que leva a pessoa a isso. Não é. Nós sabemos que não é. Que o Evangelho, lógico que ajuda, que tem um apoio fundamental na recuperação. E o que a pessoa leva a pessoa a se recuperar? Nós sabemos que a Bíblia, os relatos são pessoas que sim são libertas da depressão através do Evangelho. Mas isso não quer dizer com que essas pessoas passem por isso. Será que o Espírito Santo não habita mais nele? Como nós colocamos aqui a pregação do Hernandes Dias Lopes.
Isso não é real, tá? Nós temos que ter empatia, compaixão, estender a mão para os nossos irmãos e tentar ajudá-los, porque é um momento que a pessoa, e muitas pessoas, eles irão enfrentar isso a vida toda, entre altos e baixos. Tem momentos que vai vir mais forte, tem os fatores hereditários, né? Tem pessoas que não sabem lidar muito bem com as percas que vêm ao decorrer da vida. Então é muito importante com que todas as pessoas que estejam próximas de pessoas que começam com os primeiros sinais, já converse, pergunte o que precisa, não leve isso como uma fraqueza, não leve isso como que se a pessoa estivesse sendo manhosa, como as pessoas costumam dizer. Encare o problema e o ajude, porque depois as consequências podem ser terríveis. Nem sempre uma pessoa ela avisa o que ela irá fazer, tá? Então nós temos que ficar sempre alertas ali. Não imagine que a pessoa vai ficar um mês sem comer, sem se alimentar, achando que isso é algo comum. Não é, tá? Tem pessoas que ele continua a vida dele e desiste do nada. Então é isso que eu queria falar sobre hoje. Esse vídeo não é só sobre cristãos, esse vídeo é um problema que nós enfrentamos no mundo atual. Não é só do mundo atual, como eu peguei exemplos bíblicos, mas hoje, como nós temos mais pessoas no mundo, então é um fator aí mundial, digamos assim, no momento. É um fator mundial de grande relevância e grande importância, que cabe a qualquer pessoa, cristão ou não cristão, esse problema mundial. Então nós temos que usar esse exemplo, conversar com as pessoas, peçam ajuda, sempre há alguém que possa te ouvir. Se não há ninguém próximo a você que quer te ouvir, ligue no número 188, com certeza irá te ajudar. É um ato importante. Eu acho que era um tema que eu vi de que aconteceu desse jogador de futebol, um exemplo de alguém bem sucedido por padrão humano, que nós mal imaginaríamos que ele podia fazer isso, né? Mas realmente é algo grave, importante, que deve ser levado em consideração, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, curte, comente, se inscreva no meu canal. Eu vou tentar trazer temas em geral, né, temas que abrangem várias pessoas, cristãos, não cristãos, problemas de relevância a qual nós encaramos nesse mundo moderno, tão corrido, e sempre pegando apoio da luz das Escrituras, trazendo, que nem eu trouxe aqui o relato que o profeta Elias passou por isso, mas Deus foi aquele que o ajudou. Deus, os médicos, terapia, conversa, apoio. Há uma solução para todos nós. E o principal, Cristo Jesus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Fiquem bem, meus irmãos.